No vídeo de hoje, eu vou te contar alguns jogadores brasileiros que se aposentaram cedo demais dos gramados. E a gente começa já a lista com o Denilson Show, cara, que pra você que não sabe, é o atual apresentador do programa Jogo Aberto lá na Band, mas que antes disso, acabou se tornando um grande jogador do Brasil e da Europa, e que também já foi considerado o jogador mais caro do futebol mundial. E o início da sua carreira começou lá no São Bernardo Esporte Clube, isso lá em São Paulo, aos 11 anos de idade lá na base do clube. Na época, ele acabou indo fazer uma excursão, isso lá no país vizinho, a Argentina, onde iriam disputar contra 4 grandes clubes brasileiros e entre eles estava o São Paulo. Por lá, alguns olheiros do gigante paulista acabaram vendo o grande potencial que o menino tinha no futebol e logo o levaram para a base do clube deles, onde por lá permaneceu até seus 16, 17 anos de idade. E em 94, no auge dos seus 17 anos de idade, ele acabou indo para o time profissional e de cara já se destacou, onde conquistou títulos como a Copa Comembol de 1994, Copa dos Campeões de 95 e 96 e logo se despediu no Campeonato Paulista em 98. E aí em 98 começou sua trajetória lá na Europa. Ele acabou se transferindo para um time da Europa e na hora que você pensa em craque brasileiro você fala, ele foi para um Real Madrid, para um Barcelona, para um grande clube europeu aí. Mas não, acabou que ele foi para o Real Betis da Espanha. E na época, rapaziada, o Real Betis pagou uma bagatela de 32 milhões de dólares e foi considerado o jogador mais caro do mundo, passando até mesmo ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno com a sua ida para o clube catalão. Ele logo chegou ao time com status de promessa e acabou que nos primeiros anos a sua adaptação foi bastante complicada, até porque para o jogador tudo era muito novo, colegas novos, integração nova, país novo e a adaptação acabou sendo muito difícil. Mas ele acabou trabalhando bastante e chegou ao seu primeiro resultado por lá, que foi a conquista do troféu Ramon de Carranza. Isso contra a gigante Lazio da Itália. Mas como sempre digo, nem tudo são flores. Acabou que nos anos 99 e 2000, o time do Real Betis acabou sendo rebaixado da La Liga. Com esse cenário, o time do Real Betis acabou decidindo emprestar o jogador para o valorizar mais no mercado. Eles acabaram fazendo isso para um grande clube brasileiro. Nada mais nada menos que o Flamengo. Quando ele chegou no Flamengo, ele começou de cara a fazer dupla de ataque aí com o Adriano Imperador. Simplesmente o cara que também vai estar nessa lista. Que ainda era um jovem recém-promovido da base. E também com alguns destaques, como o Petkovic e o Júlio César, o goleiro. Foram 19 jogos e 4 gols marcados pelo Denilson. Ele, infelizmente, acabou não conquistando nenhum título pelo Flamengo, mas queria permanecer no clube. Isso, no caso, não seria uma compra definitiva. Mas o Flamengo, que na época passava por uma grande crise financeira, acabou não conseguindo contratar o jogador de forma definitiva. E ele retornou ao Real Betis em 2001. E rapaziada, ele acabou voltando pro time espanhol e eles conseguiram também voltar à La Liga. Ele acabou iniciando uma grande fase na carreira e principalmente na Europa, deixando o time na parte de cima da tabela da La Liga depois de anos e anos sem sua subida, com direito novamente à conquista do Ramon de Carranza e garantiu a classificação para a edição da Liga dos Campeões da Europa. No seu ano final do Betis, ele acabou conquistando a Copa del Rey, cavando eternamente seu lugar como ídolo do clube espanhol. Depois de finalizar a sua passagem pelo Real Betis, ele acabou recebendo propostas de diversos times, mas acabou sendo contratado pelo Bordeaux da França, isso no ano de 2005, fazendo uma boa temporada, com 31 partidas no clube, onde foi tentado a ficar pelo técnico Ricardo Gomes, mas acabou sendo seduzido pelo alto valor dos times árabes, que obviamente, às vezes os jogadores não deixam nem passar. O jogador acabou ficando apenas uma temporada no time francês. Eu garanto pra vocês que se ele ficasse mais na Europa, mesmo com grandes lesões que teve, ele conseguiria aí sim ter um grande auge na sua carreira e ter ido pra um gigante clube da Europa. Mas como eu disse pra vocês, por conta das lesões, ele acabou aceitando a proposta da Arábia e foi pra lá pra ganhar mais dinheiro também. Ele aceitou a proposta do Al Nassr, o time que atualmente o Cristiano Ronaldo joga. E cara, tinha time da Premier League querendo ele, ele simplesmente recusou. Enfim, fazer o que, né? O time na época acabou fazendo grandes contratações estreladas. O jogador acabou atuando em apenas 15 partidas na temporada de 2006. E de fato, quase nem compensou se for parar pra pensar, né? Ele acabou que depois disso, tava visando o seu retorno ao futebol brasileiro. Ele tava em fim de contrato com o Al Nassr e tava realizando treinos físicos lá no CT do Palmeiras. Isso no ano de 2007. Porém, ele acabou recebendo uma oferta do Dallas na MLS com uma boa quantia de dinheiro e ele acabou aceitando participar do projeto. Ele acabou sendo uma peça-chave do projeto, onde acabaram chegando em grandes fases no modelo de disputas de equipes lá da época. Ao fim do contrato, ele retornou aí novamente ao Brasil. Denilson estava totalmente livre no mercado. Ele acabou voltando novamente para o CT do Palmeiras para conseguir novamente os treinos físicos e o Palmeiras acabou abrindo as portas para ele assinar um contrato. E para quem não sabe também, na época, o São Paulo tentou intermediar as negociações, obrigando ele a ir para o CT de São Paulo fazer os treinos físicos, mas ele acabou ignorando e não aceitando e assinou o contrato com o time do Palmeiras. E isso por
por conta de uma conversa com o seu ex-técnico de seleção, Vanderlei Luxemburgo, que por conta de sua boa relação, acabou assinando o contrato. Isso em fevereiro de 2008. Ele acabou vencendo o Campeonato Paulista em 2008, com gols e assistências. Também o Brasileirão, e também acabou classificando o time para Libertadores de 2009. Depois que finalizou seu contrato com o Palmeiras, ele em 2009 tentou se apresentar para o Bolton, que estava disputando a Premier League. Porém, o técnico Gary Megson acabou desistindo já nos testes físicos com o Denilson, já que viu que o físico dele não estava a mesma coisa e para recuperar seria bem difícil. Ao fim de 2009, o Denilson acabou indo para um time do Vietnã, o Haiphong, onde foi recebido com carinho. Ele acabou apenas marcando um gol, atuando em poucas partidas, isso por conta de questões contratuais que não foram cumpridas. Depois foi para seu último time da carreira, o Kavala da Grécia, onde acabou atuando muito pouco. E devido às suas condições físicas, principalmente do joelho, ele acabou decidindo se aposentar precocemente com 33 anos de idade, onde tinha um gigantesco potencial para provavelmente estar aí no auge da sua carreira novamente e conseguir aí estar, sei lá, participando de uma última Copa do Mundo, quem sabe, mas ele acabou desistindo. O que você acha dessa aposentadoria do Denilson precocemente? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Denilson foi convocado em 96 e acabou ganhando de 2-0 aí de cara contra Camarões. Depois de 97 ele foi convocado novamente, ganhou aquela Copa América com o Brasil. Em 98 foi sua primeira Copa, onde acabou ficando com vice-campeonato. E no processo de reconstrução de 2002, ele acabou sendo convocado em 2001 para participar de jogos. E em 2002 foi convocado para a Copa do Mundo e acabou ganhando. E uma curiosidade para vocês saberem é que ele acabou batendo um recorde aí de jogador mais jovem a participar em 2 Copas do Mundo, recorde que foi batido atualmente agora por Kylian Mbappé. Já indo para o quarto lugar, né, o próximo jogador da lista é o Adriano Imperador. Ele acabou também se aposentando cedo demais. E se liga que eu vou contar um pouquinho para vocês. O craque começou sua trajetória no ano de 1999 no Flamengo, sendo vice-campeão da Copa BH de Juniores, até que o técnico Carlos Alberto Torres notou sua grande habilidade e colocou ele como centroavante. Ele foi promovido ao time profissional no ano de 2000 e fez sua estreia em um clássico contra o Botafogo, pelo torneio Rio-São Paulo. 4 dias depois do mesmo evento, acabou marcando o gol contra o time do São Paulo, cara. Olha pra vocês verem coincidência. E ainda no mesmo ano, com seus 18 anos de idade, acabou sendo convocado pela primeira vez pela seleção brasileira de futebol. Anos mais tarde, o jogador acabou sendo reconhecido pelo seu físico e chute potente com a perna esquerda. Com sua passagem curta pelo Flamengo, ele acabou tendo grandes interesses de diversos clubes da Europa, e o principal foi a Internazionale. E o contratou na época e de cara ele chegou no time para jogar contra o Real Madrid no troféu Santiago Bernabéu. Contudo, ele acabou não sendo tão decisivo, já que na sua primeira passagem pela Internacional ele acabou tendo pouca experiência e sua adaptação foi bem difícil. Ele foi emprestado para a Fiorentina, acabou fazendo 15 jogos e brocando 6 gols. E também acabou sendo emprestado novamente para o Parma, onde teve 44 jogos e 27 gols. Uma média boa para um atacante como ele. E em 2004 ele retorna ao clube italiano, rapaziada. E logo na primeira temporada o cara brocou 15 gols em 16 jogos. Olha pra vocês verem o nível que o cara já tava. Com essas atuações, o cara garantiu vaga no time titular e acabou ficando conhecido pelo seu apelido, o Imperador, em alusão ao imperador romano Adriano. Ele conquistou alguns títulos importantes pelo time de Milão, como a Copa Itália de 2004-05 e 2005-06, a Séries A de 2005-2006 a 2008-2009. Agora iremos falar sobre um tópico que de fato é importante para a carreira de Adriano Imperador, já que ela acabou arruinando sua carreira de vez. Em 2006, com o falecimento de seu pai, acabou fazendo com que a carreira do jogador declinasse totalmente. Ele acabara estando no auge de sua carreira, e com esse baque total, em 2006, ele ficou sem marcar um gol sequer pelo time italiano. Tanto que pós-Copa de 2006, ele foi muito criticado pela imprensa brasileira após a sua campanha e atuação pela seleção brasileira. No ano seguinte, acabou sendo barrado pelo técnico da Internazionale, o Mancini, e acabou nem disputando a Champions League, não foi nem selecionado. E além do declínio, rapaziada, acabou tendo problemas pessoais também, com falta de cuidados físicos se agravando totalmente. O jogador também acabou dizendo publicamente que estava deprimido e acabou bebendo demais, que atrapalhou muito mais aí seu físico e sua carreira. Com isso, ele acabou decidindo com o time da Internazionale recomeçar sua carreira lá no São Paulo, com um empréstimo de 6 meses. Ele conseguiu retornar com um físico bom por lá. Dessa forma, ele jogou 28 jogos pelo time tricolor e marcou apenas 17 gols. Mas do mesmo jeito foi uma média bastante boa, já que ele estava em uma fase horrível mental. Após a eliminação pela Liberta, que o São Paulo teve, ele acabou voltando para o Inter de Milão. Com seu retorno à Itália, ele jogou apenas alguns meses, mas teve partidas e momentos cruciais dentro do clube, principalmente no seu retorno à Liga dos Campeões. Ele foi peça essencial na Série A de 2008-2009, chegando à marca de 100 gols. E no dia 22 de outubro de 2008, acabou chegando à marca de 18 gols na UEFA Champions League. Isso em todas as edições que ele participou. Em 2009, Adriano Imperador acabou abandonando os treinos da Inter de Milão e retornou sem autorização alguma ao Brasil. Foram dias de sumiço e especulações até da sua morte no Brasil. Adriano estava tendo
tendo sérias conversas na casa de sua família e no dia 9 de abril do mesmo ano, convocou uma coletiva de imprensa. O jogador declarou que perdeu a alegria pelo futebol e que pretendia parar por tempo indeterminado sua carreira. Depois de alguns dias após sua declaração, ele acabou encerrando seu contrato com o time italiano. E bem, rapaziada, eu já vou explicando aqui pra vocês. No mesmo ano, ele voltou pro time do Flamengo e reestreou contra o Atlético Paranaense na mesma temporada. Isso depois de alguns meses. Ele acabou conquistando na sua segunda passagem um campeonato brasileiro pelo time do Flamengo. Em meio a isso, ele acabou se envolvendo em diversas polêmicas, incluindo indisciplina dentro de campo e fora também. Foram eliminados pela Libertadores, né, contra a Universidade de Chile, e ele saiu do clube. Em 2010-11 ele foi pro time da Roma, acabou tendo um baixo rendimento dentro de campo e também problemas extra-campo, e aí teve que sair do clube na mesma temporada. E em 2011 ele retorna novamente ao Brasil, indo para o time do Corinthians, onde ele acabou se lesionando e ficando 6 meses fora dos gramados. Logo após, ele reestreou na 36ª rodada do Brasileirão e fez o seu primeiro gol. O cara no ano seguinte acabou sendo barrado demais pelo Tite, só foi estrear realmente no time titular no dia 19 de fevereiro. E também por atos de indisciplina novamente ele foi e saiu do clube. Encerrou seu vínculo e sua carreira com seus 30 anos de idade. Muito, mas muito precoce, porque ele tinha uma grande carreira pela frente, ele tivesse atos de disciplina dentro de campo e também não tivesse esses problemas mentais que teve aí com a morte de seus familiares. E acabou tendo passagens pós-fim de carreira, como no Le Havre, Atlético Paranaense, também novamente Flamengo. Seu último clube foi o Miami United, no entanto disputou apenas um jogo e marcou um único gol. Na seleção também suas passagens foram de altos e baixos. E acabou sendo chamado pelas eliminatórias da Copa de 2002, mas não foi convocado para a Copa em si. Jogou a Copa das Confederações de 2003, liderou o ataque juntamente com Ronaldinho. Jogou a Copa América de 2005 e a Confederação de 2005, foi chamado também para a Copa de 2006, onde, como vocês sabem, o Brasil acabou sendo eliminado pela França e ele não teve boas atuações. Tentou ir para a Copa de 2010, mas por conta de questões físicas, ele acabou nem sendo convocado. Em terceiro lugar, a gente tem o Caio Ribeiro, que vocês conhecem hoje em dia como comentarista da Rede Globo aí. E é um dos caras que também teve uma carreira muito conturbada e que acabou se aposentando cedo demais. Ele iniciou sua carreira no São Paulo de Tele Santana, isso no início dos anos 90, onde foi bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Na época era Copa Intercontinental. Ele permaneceu durante 3 temporadas, fez 90 jogos e marcou 33 gols. Em 95, com seu destaque no Mundial de Clubes Sub-20 pela seleção brasileira, Caio Ribeiro foi contratado pelo time da Inter de Milão, que tinha sido comprado na época pelo investidor Massimo Moratti. Ele injetou muita grana no time e viu Caioba como um diamante dentro do mercado de transferências, e viu que ele poderia ser uma peça fundamental no time. E aí ele acabou se tornando de vinho para água no time, literalmente. Com isso, acabou indo para o Napoli em empréstimo, onde aconteceu a mesma situação. Em 97, com apenas 22 anos de idade, ele já teve seu retorno decretado ao Brasil, indo para o Santos. E por lá, teve a primeira conquista de seu grande título nacional, onde ganhou a Copa Rio-São Paulo em cima do gigantesco Flamengo. Com esse ressurgimento do Caio, né, rapaziada, obviamente o Flamengo estaria de olho. E foi isso que aconteceu. Eles não perderam a oportunidade e no ano seguinte contrataram o jogador, que acabou se destacando e vestindo a camisa 16 do clube rubro-negro. Ele chegou no clube com o intuito de formar ataque com simplesmente Romário, mano. Pressãozinha básica, né? Pequenininha, tá ligado? Mas acabou que ele teve muitas atuações irregulares no time do Flamengo. E ele percebeu que ele sempre que chegava como titular em algum time, ele acabava não se dando muito bem. Não rendia o esperado, sabe? E obviamente a mídia nunca perdoava isso. Mas quando ele entrava no decorrer de algum jogo, a parada mudava totalmente. No mesmo ano, ele marcou 3 gols em 31 jogos. Olha pra você ver que média horrível. Já em 99, com a saída de Romário, Caio carimbou sua vaga de titular no time. E não é que as coisas ficaram totalmente diferentes. Ele conquistou a Copa Mercosul, marcando 3 gols nos 2 jogos de decisão. Olha pra vocês terem uma noção do que o cara fez. Em 99 ele também acabou fazendo aquela partida histórica, onde ele acabou indo pro gol. No ano de 2000, encerrando seu contrato, ele acabou indo novamente para o Santos, mas com uma passagem não muito boa, depois foi pro Fluminense. Lá ele acabou se recuperando, voltando para a elite do Brasileirão e sendo decisivo na campanha do time em 2001 pelo Brasileirão. E novamente no Flamengo em 2002, foi contratado graças à sua redução salarial, mas ele acabou fazendo apenas 8 partidas e nenhum gol pelo time rubro-negro. Depois o Caio acabou tendo grandes passagens curtas, primeiro sem destaque no Grêmio, depois na Alemanha. Ele estava no time da Alemanha, encerrou em 2004 seu contrato, foi para o Brasil pro Botafogo e ele acabou classificando o Botafogo aí para a Sul-Americana. Mas acabou que, como eu disse para vocês, ele percebeu que ele nunca se encaixava no time, ele acabava não sendo titular absoluto e só ficava no banco de reservas.
E em 2005, com seus 30 anos de idade, o que ele poderia na verdade estar no auge de sua carreira, ele decidiu encerrar. Isso devido a seu baixo rendimento dentro de campo e também por não atuar bem em momentos cruciais. O que de fato pra mim, pelo menos, se ele batalhasse muito mais, conseguiria ter uma ótima carreira dentro de campo. E pra você, comenta a sua opinião aí embaixo. Outro jogador que ficou só reconhecido por simplesmente ganhar um prêmio é o Wendell Lira, que começou sua carreira no ano de 99, na escolinha da Ovel, destacando na base logo no ano de 2002, e foi contratado na base do Goiás, clube onde se profissionalizou no ano de 2006. Logo após, foi convocado pela seleção brasileira sub-20, sendo um artilheiro com 7 gols marcados. E aí, rapaziada, com isso obviamente chamou a atenção de gigantescos clubes do mundo e também do Brasil. Enquanto o time principal do Goiás estava na Libertadores, ele estava na equipe alternativa e mostrava talento para disputar o campeonato estadual pelo time do Goiás. Ao fim daquele ano, o time do Milan ofereceu um contrato lá para o Goiás de 6 milhões de reais. Porém, eles acabaram negando a oferta. E isso aí, eles não contaram um motivo. Pra mim, eu acho que devia ter aceitado, porque imagina o cara decolava pra Europa e fazer o auge da sua carreira lá. O Wendell começou sua temporada totalmente num drama. Ele teve 2 seríssimas lesões e ficou durante 10 meses aí de recuperação. O retorno também foi dificílimo, rapaziada. Ele não conseguiu pegar ritmo de jogo, porque sofreu demais ainda com as lesões que estava tendo. Isso tudo no ano de 2009, 2010. E em 2010 o jogador foi emprestado ao Fortaleza, porém também teve problemas com lesões. Ele só decolou novamente no ano de 2015, isso tendo um de seus gols entre os top 10 melhores gols do mundo aí pela FIFA, e sendo reconhecido no mesmo ano pelo gol mais bonito do mundo, disputando simplesmente com ninguém mais ninguém menos que Lionel Messi, mano. O cara é pica, tá ligado? E depois do acontecimento ele acabou encerrando sua carreira, isso também por conta das devidas lesões que estava tendo no joelho. Ele também acabou se dedicando a um sonho, se tornar streamer e ser jogador profissional de FIFA. E rapaziada, ele não tá na lista por conta do futebol dele, porque não foi lá aquele absurdo de jogador, mas por conta da idade de sua aposentadoria, que foi aos seus nada mais nada menos que 26 anos de idade, onde muitos jogadores estariam no auge de sua carreira. Ele era muito novo e tinha uma grande carreira pela frente, mas acabou abandonando por conta de lesões. Comenta a sua opinião, o que você acha desse abandono da carreira do Wendell Lira? Em primeiríssimo lugar, temos um jogador aqui que nem eu imaginava quando fui fazer a roteirização desse vídeo, que é o Tostão. Ele iniciou sua carreira no Cruzeiro no ano de 1961. E em 62, com 15 anos de idade, ele foi para a equipe júnior de campo lá de futebol do Cruzeiro. Isso porque antes ele estava na equipe de salão. No mesmo ano, o América Mineiro decidiu contratar o jogador mineiro, que atuou por apenas uma temporada no clube. Em 63, ele volta para o time do Cruzeiro em um novo grande projeto. Ele fechou contrato com o time na época e daí engrenou sua carreira totalmente, formando o tripé com Wilson Piazza e Dirceu Lopes. Passou-se alguns anos e em 1966, o Cruzeiro bateu o Santos, de ninguém mais, ninguém menos que Pelé, com o Tostão sendo total destaque na partida, tá ligado? E também com o auxílio do time jovem do Cruzeiro, e com certeza foi uma grande influência pro time ter ganhado daquele Santos de Pelé. Nessa partida, o Cruzeiro deu um show dentro de campo, aplicando nada mais nada menos que 5-0. Isso só no primeiro tempo, tá bom? Porque no segundo, o jogo se finalizou com um placar de 6-2. Isso com uma grande variação tática dentro de campo, porque a gente viu que o Cruzeiro estava muito dinâmico naquele jogo e acabou conquistando aí o futebol brasileiro e simplesmente acabou derrotando o time de Pelé por conta disso. O eterno craque do Cruzeiro, que fez história pelo time mineiro, conseguiu ganhar 4 edições seguidas do Campeonato Mineiro, o que de fato não é tal grande feito, mas do mesmo jeito entrou pra história. E também o Brasileirão de 1970. Ele fez sua última passagem pela Raposa em 72 e logo se transferiu para outro gigantesco brasileiro, o Vasco da Gama. Quando ele integrou-se ao elenco do Vasco, foi apelidado de Mineirinho de Ouro e também juntou-se ao ataque histórico da seleção brasileira de 1970. A contratação de Tostão no Vasco, que passava por uma crise, acabou sendo a maior transação envolvendo clubes brasileiros naquela época. Mesmo tendo poucas atuações e uma conquista básica, ele acabou se tornando ídolo pelo time vascaíno. Infelizmente, o time não pode contar com um craque mineiro por muito tempo, já que ele acabou se aposentando com apenas 26 anos de idade, tempos em que poderia obviamente estar no auge de sua carreira. Mas eu vou explicar o motivo pra vocês dele ter encerrado sua carreira tão cedo. Isso aconteceu devido a um descolamento de sua retina, isso anos antes, quando foi convocado em 1969 pela seleção brasileira, se tornando titular absoluto. A seleção fez um amistoso em Bogotá, preparando para enfrentar a seleção da Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. No dia 1 de agosto, Tostão, um dos maiores craques do futebol mundial, estava dominando a bola. Ele não conseguiu evitar o choque com o zagueiro Castanhos, que machuca seriamente o olho esquerdo. Em outro lance no mesmo ano, entre Corinthians e Cruzeiro, Tostão novamente
finalmente recebeu um impacto de uma bola. Isso chutado pelo zagueiro Ditão, e o olho esquerdo já estava machucado. Acabou que a bola passou de raspão pelo mesmo olho e simplesmente ele sofreu o descolamento da retina. E aí ele se submeteu por uma cirurgia lá em Houston, nos Estados Unidos. Ninguém garante que o craque mineiro mundialmente conhecido estaria na Copa do Mundo, mas acabou dando tudo certo, ele conseguiu entrar dentro de campo e teve uma recuperação muito boa, uma adaptação muito top. E acabou fazendo história pela amarelinha em 1970. Depois da Copa, muitos especialistas acabaram analisando o desempenho dele e também do Brasil. E até hoje, como naquela época, muitos disseram que Tostão foi o melhor jogador da Copa do Mundo. E só pra dizer, ele foi melhor que Pelé dentro de campo. Isso por conta que demonstrou um futebol arte absurdo, muito melhor que o do Pelé, por sinal. Se tornou um cara importante e decisivo nos jogos que disputou com a seleção brasileira. Isso por conta de sua liderança, seu faro de gols e também pelos seus 10 gols feitos, se tornando o artilheiro daquela Copa do Mundo. Você concorda? Comenta a sua opinião aqui embaixo pra mim que eu vou estar te respondendo, beleza? Gente, e agora pra finalizar o vídeo, eu peço que você me siga no Instagram, que lá eu tô postando muito conteúdo pra vocês sobre Reels, vídeos curtos e aqui também no canal, tá bom? Se você puder se inscrever, o link tá aí nos comentários fixados no meu Instagram, beleza? Vai lá que eu te garanto que você não vai se arrepender. E pra você que gosta muito de seleção brasileira, vê esse vídeo aqui que eu tô deixando pra você assistir, beleza? Ele tem totalmente a ver com esse vídeo aqui. Tamo junto, rapaziada. Falou!